E fala, meus bitcoiners, como que vocês estão? Vamos fechar mais uma semana de análise do mercado cripto com o teto de dívida dos Estados Unidos, o teto de gastos sendo aprovado no Senado e agora só faltando a assinatura do presidente Joe Biden. Isso pode trazer consequências para o mercado cripto, consequências cujas quais a gente já pode estar vendo. Então fica comigo que logo depois da vinheta eu vou te explicar tudo sobre esse caso e o que a gente precisa ficar de olho nesse exato momento. Bom, pessoal, o Senado aprovou a lei que suspende o teto de dívida dos Estados Unidos, né? E para contextualizar, os Estados Unidos ele chegou no limite de endividamento. Ele não podia mais tomar dívidas, ele estava com muita dívida e ele não tinha dinheiro para pagar. Se chegasse no dia 5 de junho, segunda-feira, e ele não pagasse as suas dívidas, ele ia ficar inadimplente. Ele não tinha dinheiro para pagar com essas dívidas, para honrar com essas dívidas. Então, o governo americano, o presidente Joe Biden, juntamente com o presidente da Câmara dos Deputados lá dos Estados Unidos, se reuniram ao longo do último final de semana, fizeram um projeto de lei que ao longo da semana foi votado na Câmara dos Deputados e foi aprovado. E foi para o Senado para ser votado e de ontem para hoje foi votado e aprovado. Então esse projeto de lei é justamente aquele que vai suspender o teto de dívida para evitar o calote dos Estados Unidos. Foram 63 votos a favor e 36 contra lá no Senado. E ele tem até a segunda-feira para entrar em vigor antes que o governo fique sem dinheiro para estar pagando as suas dívidas. E qual que é a grande questão disso? Se o governo estender o teto limite, que vai ser o que vai acontecer, porque agora o texto ele vai só precisar da sanção, da assinatura do Joe Biden para entrar em vigor, que deve acontecer aí de hoje para amanhã. Se vai acontecer, né, com certeza, aumentar, suspender esse teto de dívida até 2025, os Estados Unidos vai poder pegar mais dinheiro emprestado, ou seja, se endividar mais para estar pagando as dívidas que vão vencer agora. Então ele vai pegar as dívidas de agora e pagar e criar dívidas mais para frente. E como que ele cria dívidas? Ele gera títulos, né? Quando você vê título do Tesouro americano ou então título do Tesouro brasileiro, né? O Tesouro Direto, por exemplo, você compra esses títulos e esse dinheiro ele vai para o governo. Então, quando as pessoas compram títulos do Tesouro, elas estão literalmente emprestando dinheiro para o governo para receber aquele dinheiro corrigido, geralmente acima da inflação, acima desses índices todos, depois de 2, 5, 10 anos, por exemplo, depende do tempo de vencimento desse título. Então isso permite com que investidores e países do mundo inteiro comprem títulos do governo americano, emprestem dinheiro para os Estados Unidos estarem pagando as suas dívidas para ter esse dinheiro valorizando daqui a alguns anos, né? E esse dinheiro vai valorizar em dólar, esses títulos são comercializados em dólar. Então você ainda vai estar protegido não só da inflação dos Estados Unidos, entre aspas, né? Porque esse dinheiro corrigido, o governo pode imprimir mais dinheiro para pagar esses títulos mais para frente, mas também contra a própria inflação de um país menor. Se você, por exemplo, comprar títulos do governo americano para daqui a 5 anos, você compra, sei lá, $100 em título do Tesouro americano. Então você vai emprestar $100 aí para o governo dos Estados Unidos. Daqui a 5 anos, ele vai te dar ali uma projeção de quanto, além daqueles $100, que o governo americano vai te voltar. Então você vai não só estar lucrando com esses $100, mas, por exemplo, daqui a 5 anos, pode ser que o dólar esteja mais caro, então você também vai lucrar em relação ao real, certo? Vai ser um lucro duplo com base nesse investimento. Então muitas pessoas ao redor do mundo têm interesse de fazer isso. E por que que o Bitcoin ele não está subindo? Por que que os mercados eles não estão subindo? Porque quando o governo ele aumenta o teto de dívida para se endividar mais, ele gera os títulos e ele ainda pode aumentar a taxa de juros para tornar esses títulos mais atrativos para os investidores correrem para comprar. Né? Então, quanto maior a taxa de juros, mais esse título vai render daqui a 5 anos. Então, um título do governo de 1 ano atrás, que a taxa de juros estava baixa, e o título do governo de hoje, ele vale muito mais porque ele é baseado na taxa de juros agora, são os pré-fixados. Né? Consequentemente, quem está comprando agora vai ter mais dinheiro daqui a 5 anos do que quem comprou o título há 1 ano atrás.
Então as pessoas elas fecham essas posições, param de tomar risco, param de investir em criptomoeda que é volátil, param de investir no mercado de ações porque as ações das empresas caem e vão para a renda fixa, vão para uma renda ali que ela pode comprar os títulos do governo americano, por exemplo, e daqui a 5 anos ter aquele dinheiro corrigido já numa perspectiva que você sabe qual que é. Tem os títulos pré-fixados, pós-fixados, mas eu também não vou entrar em tantos detalhes aqui. Bom, partindo para a nossa análise, o Bitcoin está cotado nos 27 mil dólares, 27.073. A gente ainda tem uma predominância compradora e, em especial, nos 26.500. A gente tem uma ordem muito grande aqui. Se a gente passar dos 26.500, já equilibra as forças compradoras e vendedoras. E temos muito vendedor aqui de curto prazo, tá, galera? Toma cuidado com isso. E, ao meu ver, o suporte importante, mais importante de todos, segue sendo a região aí dos 25.800, tá? 26.000, 25.800 é o nosso ponto mais importante e vai ser o fator decisivo aí para essa queda do Bitcoin, que ele foi lá dos 28.500 agora para os 27 ao longo dessa semana. E se ele continuar caindo e perder os 25.800, aí a situação já não fica tão boa assim. E para encerrar a queda de fato, ele teria que superar os 28.500, né? E com certeza superar os 31 mil dólares, que é a maior resistência. Estando entre 31 mil dólares e entre 25.800 dólares, cara, o Bitcoin está consolidado, certo? Passando aqui para nossa análise. Antes de passar no Bitcoin, né? Vamos ver o que está acontecendo com a Bolsa de Valores americana agora que o teto de dívidas foi aprovado. Olha só, a gente está tendo um dia de alta e o Bitcoin ele não está se mexendo, né? Então, com esse estímulo do governo dos Estados Unidos, pegar dinheiro emprestado, com certeza esses estímulos eles vão ser investidos na economia, tá? Então a gente está tendo um certo otimismo aqui das ações e eu até tomaria cuidado, para ser sincero, tá? Essa especulação aqui eu acho um pouquinho arriscada, porque essa geração de dívidas, de títulos do governo americano, pode resultar no aumento da taxa de juros, que é péssimo para a renda variável, é péssimo para as ações. Então toma muito cuidado, provavelmente isso aqui vai invalidar essa cunha que a gente traçou ontem, tá? Que eu falei para a gente ficar de olho. Agora superamos o limite, os limites da cunha, rompemos também uma resistência muito importante, que é essa região aqui dos 4.200 dólares, mas não se engane, se a gente traçar aqui no longo prazo, ainda estamos na maior resistência de todas, que é essa região toda aqui entre os 4.000 e os 4.300, por exemplo, que é uma região aqui de topos prévios, fundos prévios, serviu aqui de topo também, e nesse exato momento também está testando. Olha só, historicamente a gente chegou a superar ela no semanal e teve rejeição forte. Todas as vezes que a gente bateu nela, a gente acabou rejeitando. Foram só 2 vezes que a gente passou, que foi aqui e aqui. Então, muito cuidado, tá? Numa região forte de resistência, o S&P 500, né? Ou seja, as ações estão bem esticadas. Toma muito cuidado com isso. Bom, e agora sim, vamos falar do nosso Bitcoin, que continua dentro daquele cenário da cunha que eu tracei aqui. Hoje a gente está tendo um dia de leve alta, depois de 4 dias consecutivos de queda. E para mim o Bitcoin ainda segue consolidado, tá? E como eu disse, enquanto ele se manter entre na região aqui dos 26... essa região toda dos 26 e a região dos 31, cara, é consolidação. A gente tá vendo que ele tá passando para cima e para baixo da região das médias, né? Ele rompe topos e devolve tudo, ele rompe fundos e depois ele volta a subir. Então, toma muito cuidado, o Bitcoin ele tá consolidado. Por isso que eu falei, a gente precisa, para continuar esse movimento de alta, ou superar os 28.800 e retestar os 31, né? Para ver se a gente tem força para romper, ou então perder nosso suporte mais forte, que são os 25.800. Perdendo esse suporte, a gente pode ver o Bitcoin testar essa região aqui de FIBO, que é a região entre o 0,5 e a região do 618, tá? Então, cenários aí que eu vou ficar de olho são esses. E o nosso sentimento até deu uma melhorada com relação ao vídeo de ontem, né? Ontem a gente tinha quase que 2,5 compradores para cada vendedor, agora a gente está com 2,19. Mas ainda, até aumentou um 0 aqui, eu acho que não tinha um 0, né? Eram uns numerozinhos bem redondos aqui, tipo 2,19, 2,10, mas enfim. A gente continua ainda bem alto, tá? E tomar muito cuidado com isso, porque caso a gente... Caramba, que volatilidade que é essa? Foi a da semana passada. Não, tranquilo, porque tá no gráfico de 1 hora. Deixa eu colocar no gráfico de 5 minutos, para ver o que acontece.
Bom, a gente tem suportes muito fortes, tá? A região dos 26 mil dólares. E se a gente chegar próximo à região dos 26k com o sentimento mostrando que temos muitos compradores, mais de 2 compradores para cada vendedor, isso é extremamente perigoso, porque a gente tem liquidez para se romper esse ponto, a gente vai ver movimentos voláteis. Por exemplo, por que a gente teve rompimentos confirmados quando a gente perdeu os 27.500? Quando a gente perdeu novamente aqui, olha só, a região dos 26.800 foi rompimento com muito volume. Porque nessas horas o pessoal estava comprando, tinha muita gente em long, apostando na alta quando esses movimentos aconteceram. Da mesma forma que, por que quando a gente perdeu aqui essa região de fundo, o preço ele voltou? Porque nessa mesma hora a galera começou a shortar, certo? Então, se a gente vê o preço cair, e o sentimento subir, o long short ratio subir, mostrando que as pessoas, as sardinhas estão acreditando na alta, cara, provavelmente esse rompimento pode ser confirmado. Por isso que é tão importante a análise sentimental. E as considerações finais, cenários que eu estou de olho, estratégia. Bom, eu acredito que a gente ainda vai ver uma volatilidade quando de fato sair nos jornais do mundo inteiro teto de dívida aprovado nos Estados Unidos. Joe Biden assina projeto de lei e vai ser implementado agora. Estados Unidos pode se endividar mais. Pode ter volatilidade, certo? Pessoas enxergam isso de forma positiva, pessoas enxergam isso de forma negativa. Então se preparem. E eu acredito, tá? Que isso seja uma notícia ruim para a renda variável, porque vai ter um estímulo maior das pessoas quererem parar de tomar risco, que é o motivo pelo qual o aumento da taxa de juros vem impactando os mercados, não só da crise bancária, mas desde todo o ano passado que a gente começou com esse aumento da taxa de juros. Por que quando tem aumento da taxa de juros o mercado cai? Não é porque as empresas vão ter que pagar mais juros ou qualquer coisa do tipo, e sim porque o governo, os títulos do governo, eles estão compensando mais de você estar investindo. Então as pessoas saem da renda variável e vão para a renda fixa. O mesmo pode acontecer com as criptomoedas, os investidores param aí de tomar risco. Então, a minha visão, a minha perspectiva para esse teto de gastos é de fato ver uma leve queda no mercado, tá? E enquanto a gente se mantiver dentro desse cenário, dessa cunha, dessa região das médias, cara, é consolidação. Rompendo para cima, estamos com trades abertos em long, né? A gente da mentoria, a gente está com operações em long para estar pegando esse rompimento. A gente também se expôs no Bitcoin aqui nessa região de fundos, justamente para ter capital para fazer parciais aqui próximo a regiões importantes de resistência. Ainda, se romper para baixo, a gente também tem posições em short para estar pegando esse movimento. Você tem posição em long e em short? Sim. Se romper para cima, meus stops no short, a maior parte deles, na verdade, praticamente todos, eles já são stop gains, né? Então, a gente vem shortando desde todo esse movimento. Então, se a gente for estopado, a gente sai no lucro e ainda ganha com a posição em long. E se for estopado na posição em long? Pois é, a posição em long é uma posição de hedge. Ela é uma posição que ela foi feita para proteção de capital, né? Porque, ao meu ver, a maior probabilidade é a continuação. Então, a gente tem mais shorts abertos do que long. A gente vai tomar stop na posição de long, mas as de short vão estar com um lucro muito maior. Sem falar que a gente ainda tem capital para estar comprando mais embaixo. Ou seja, se subir dá bom, se cair dá bom. Então, eu estou super tranquilo com isso aqui. E a grande questão do mercado, e algo que eu sempre passo aqui no canal, passo para os meus alunos da mentoria, é você saber estar preparado para todo e qualquer cenário. Você não precisa e nem deve, você não pode de forma alguma ficar tentando prever o que o mercado vai fazer. Cara, você não tem bola de cristal, ninguém tem bola de cristal para prever o que o mercado está fazendo. Você simplesmente vai corresponder com os movimentos do mercado. O mercado é o soberano e você quem precisa estar jogando dentro das regras dele. Então você precisa ter estratégias para todo o movimento que ele fazer, beleza? Então o vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. Se não me conhece, não conhece o canal, se inscreve, deixa aquele like, que isso é muito importante. Me segue nas redes sociais que estão todas aqui em cima e no mais, eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente final de semana e até mais, galera. Valeu!